E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje o polêmica de opiniões vai ser um pouco diferente porque vamos tratar de futebol. Isso mesmo, aquele maravilhoso esporte que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Se você tem foi um vídeo, já dá um empurrão, mas se você for novo aqui, já se inscreve no canal. Eu sou o Eduardo e vou lá pro vídeo. Bom, então, o futebol hoje está chato? Ele está chato ou isso não seria verdade? Porque pegando como base com o que o Ronaldo falou em uma entrevista há bem tempo atrás, ele diz a seguinte frase: o futebol está chato porque está fácil demais. Não temos jogadores como antigamente. Hoje os times só pensam em dinheiro. Até a bola de ouro virou um simples prêmio. Então vamos hoje debater essa entrevista com o Ronaldo e com o que ele falou e ver se o futebol realmente está chato hoje em dia. O futebol ele se transformou na época de 2006, 2007, a era quando terminou o Ronaldinho, surgiu Messi, camisa 10. Essa era aí é uma era bem diferente do que o futebol de antigamente. Esse futebol de antigamente eu não vou falar uma outra era, porque o futebol, tipo assim, de 2000 pra cá é considerado uma época moderna. Não, eu vou pegar essa época de 2006, 2005 para trás. Entendido isso, vamos para a play. Seguinte, o Ronaldo ele fala que o futebol está fácil demais. Eu não sei com que fácil ele queria dizer, mas eu acho que ele queria dizer fácil demais para alguns times vencerem algumas competições ou até mesmo jogadores vencerem a bola de ouro. Desculpe, mas esse argumento do Ronaldo ele está errado, porque os times que estão vencendo as suas principais ligas, vamos pegar a Europa, porque o Ronaldo ele meio que jogou mais na Europa. Então vamos passar pelo Barcelona e pelo Real Madrid, que foram os times que ele obteve passagem. O Barcelona e o Real Madrid sempre comandaram a Europa. Desde que surgiu, de 2015, 2005, era Ronaldo, Kaká, Raul quase saindo, Cristiano Ronaldo quase chegando. Assim, o Real Madrid e o Barcelona sempre foram uma potência. O Barcelona nem se fala, né? Messi, ou saudade quando o Messi comia banco, né? Messi, Ronaldinho, Eto'o, Ibrahimovic, tá vendo? O Barcelona e o Real Madrid sempre tiveram aquele à frente no Campeonato Espanhol. E hoje é a mesma coisa. Champions League, a casa da Champions League sempre foi o Real Madrid. E sempre foi. O Real Madrid tá aí com 12 títulos e metendo 3-0 para a Juventus, um gol de distância desse cara aqui, sim, para mais uma semifinal do Real Madrid. A segunda afirmação do Ronaldo é que não temos jogadores como antigamente. Eu não entendi esse jogadores como antigamente, porque eu acho que ele está se referindo aos craques, né? A gente não tem craques como antigamente. Eu acho que ele estava se referindo aos jogadores que ele já viu jogar, né? Antigamente nós tínhamos jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Ibra, o Totti, Rooney, Samuel Eto'o, Henry, Raul, o grande Van Nistelrooy do Manchester United. Então nós tínhamos jogadores de alto nível, sim, estrelas, galácticos. Só que hoje a gente também tem, como temos Marcelo, nós temos o Neymar, nós temos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, né, nem precisa falar, já derruba metade dos jogadores que estão lá. Nós temos Griezmann, Mbappé de uma certa habilidade, James Rodrigues, Lewandowski, Harry Kane. Então, antigamente, muito antigamente, tinha jogadores espetaculares, como no Brasil, né? Garrincha, Bebeto, Pelé, Maradona, Cafu, mais do que espetaculares, né? Tanto que ele deu 5 títulos pra gente. Nessa época do Ronaldo, como eu já tinha dado exemplo aí, tem muito jogador bom pra cara também, só que hoje também tem. Então esse argumento do Ronaldo também não faz menor sentido falar que
Antigamente havia craques, porque hoje também tem craques. E no futuro também haverá craques. Então, né? É meio inválido. Hoje os times só pensam em dinheiro. Será que isso é verdade? Por parte mas por parte não. Nós podemos pegar os grandes times aí de Real Madrid, Manchester United, City, Chelsea, Arsenal, os sheiks de petróleo aí que faz tudo com os jogadores que eles quiseram por quantia de dinheiro. O jogador, mas na maioria das vezes ele sai do clube e vai para outro clube por questão de dinheiro. Também pode ser isso. Também Pogba foi, Sanchez foi, mas também temos jogadores que, para desmentir isso, como por exemplo o Messi, que já deve ter, todo dia deve receber uma quantia de dinheiro e ele não sai do Barcelona. O Cristiano Ronaldo, que já recebeu milhares de propostas do Manchester United, as melhores propostas lá da China, tão grande quanto a proposta que o Real Madrid pode oferecer para ele não saiu. Nós temos também o Harry Kane e o Lewandowski até porque ele quer jogar no Real Madrid, mas não quer deixar o Bayern de Munique. O Harry Kane também, o Real Madrid, ele está caçando o Harry Kane várias maneiras possíveis e ele não sai do Tottenham. Outro também é o De Gea, que não quer deixar o seu clube por questão de dinheiro, até porque o Real Madrid, que é o De Gea. Então, no mundo do futebol ainda existe aqueles jogadores que pensam no seu clube, pensam na sua camisa. De Rossi, velho, se você acha que o Messi e o Iniesta, por tantos anos que estão no Barcelona, mano, desde que eu conheço o futebol, eu vejo o Messi e o Iniesta jogando pelo Barcelona. Agora, você vai ver o De Rossi, se você pesquisar, ele tá com 18 anos, velho. É minha idade no seu time. E quantas propostas ele já deve ter recebido, então ele não saiu e continuou na Liga da Roma. E, cara, um jogador como ele, não sei se ele buscava títulos, ele ir para um time como o Barcelona, um Arsenal, que estava bombando aí na época, e sair da Roma seria maravilhoso, né? Mas não, ele preferiu a camisa do que o dinheiro. Então, o futebol ainda não pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro toda hora, toda vez e por aí vai. Nós temos uma entrevista do Zidane quando perguntaram para ele sobre a proposta do Neymar para ir para o PSG de 222 milhões de euros para Barcelona e PSG. O Zidane, ele fala que ele se assustou quando ele recebeu a proposta para ir para o Real Madrid de 75 milhões. Olha só, 75 milhões, ele, né, agora pulou para 222. Aí ele achou que era muita grana, era muito dinheiro, e agora com o técnico ele vê proposta de 119, 120, 190 que foi do Sanchez para ir para o United, 222 a do Neymar. E aí ele fala um argumento que é verdade. O futebol ele está crescendo, o futebol ele está se evoluindo, está se modificando. E para conseguir, os jogadores estão melhorando. Então, para tirar um jogador de um certo time, os times vão ter que sim apelar para uma quantia de dinheiro maior. E isso sempre vai aumentando, como o fato dele lá no passado, 75 milhões, passar para 222, que é hoje a do Neymar. Amanhã vai ser 275. Daqui uns anos vai ser 400 milhões. Daqui uns anos vai ser 1 bilhão de euros. Abre aspas para Zidane. É normal. Isso vai gradativamente aumentando e vai chegar em um certo nível que você não vai acreditar que tanto dinheiro assim para o jogador, mas que amanhã um time vai receber uma proposta ainda maior e por aí vai. Fecha aspas para Zidane. Então, o futebol ele
pensa em dinheiro? Pensa, porque é assim que o mercado ele vai se movimentando. Mas antigamente também, porque antigamente o Zidane era assim, quando ele foi comprado pelo Real Madrid, ele foi a proposta mais cara da história, 75 milhões. Chegou em um certo ponto que o Pogba, ele foi, não, Pogba, o Bale, ele foi por, acho que não me engano, 120, eu posso estar errado, mas ele foi 100 alguma coisa, pelo Real Madrid, maior proposta do futebol. O Pogba também ultrapassou o Bale aí indo da Juve para o United, se tornou o jogador mais caro aí. O Neymar, ele, outro patamar de 222, se tornando o jogador mais caro da história do futebol. E o Mbappé, quando ele fechar totalmente o negócio com o PSG do Mônaco, ele vai se tornar o segundo jogador mais caro da história, chegando a valer uns 188, acho que 188 milhões de euros. Então, o futebol, ele pensa em dinheiro porque é assim que o mercado ele movimenta. No passado, o Ronaldo também não pode negar que isso era assim. Mas hoje em dia, as propostas são maiores porque nós temos jogadores um pouco maiores, times buscando mais títulos, então precisam de craques melhores e craques para ficar no time. Então, eles colocam a renda do jogador lá em cima para ele valer mais e o time não conseguir tirar ele do clube atual. Como nós vimos o PSG que colocou a cláusula do Neymar lá em cima e para o Real querer o Neymar ele vai ter que até fechar um acordo com a Nike. Então o futebol ele vai evoluindo e dinheiro, as propostas elas vão aumentando porque os jogadores eles não querem dar o seu jogador. Imagina o Tottenham dando o Harry Kane. Fudeu. Então os times eles vão dificultando as suas compras e vendas dos jogadores. E isso é normal do futebol, só que hoje está no patamar mais elevado porque os times sim, estão mais ricos, estão mais poderosos, donos mais ricos. E os times não querem largar os seus jogadores com tanta facilidade. Então, para você comprar um certo jogador hoje, vai valer muito mais que você vai comprar um jogador antigamente, como o Zidane e o Neymar. Então, mais uma afirmativa aí do Ronaldo que faz sentido, mas que não serve como argumento para falar que o futebol está chato. E a última afirmativa é que fala que a bola de ouro está chata. Para você saber quais são os jogadores do bola de ouro, é simples. Você coloca o Cristiano Ronaldo, o Messi e mais um jogador que poderia ser, não é qualquer um, mas seria um cara aí de intruso que certamente vai ficar em terceiro. Mas a bola de ouro ficou chata? Não. Por quê? Acho que em 2005 ou 2008 que o Kaká ele foi lá e ganhou a bola de ouro. E aí daqui pra cá, de lá pra cá, a gente só viu Cristiano Ronaldo ou Messi ganhando, até porque são 10 títulos. Cara, antigamente nós tínhamos caras fabulosos, do futebol, que tem cara que tem jogadores que já ganhou 2, 3 vezes seguidas. O Cristiano Ronaldo e o Messi não ganharam seguidas. Foi 2 vezes Messi, aí foi uma vez Cristiano, depois o Messi ganhou de novo, aí o Cristiano ganhou 2, aí o Messi ganhou mais uma, completando 5, aí o Cristiano ganhou 2. Então a gente não vê só Cristiano Ronaldo, aí depois só Messi. Não, eles variam. E até porque tem mais um jogador para ficar nessa decisão, como já vemos o Neymar, o Griezmann, o Manuel Neuer, o Neymar de novo esse ano que vai ganhar a Copa aí, e vai ser o melhor do mundo. O Ronaldo afirmar que esse prêmio está chato hoje não faz diferença, porque antigamente o Bola de Ouro também era disputado assim. Nós tínhamos certos jogadores que sempre iam para o Bola de Ouro. Destaque aqui pode ser Ronaldinho Gaúcho. E nós tínhamos jogadores que sempre ganhavam a Bola de Ouro. Era sempre mais tipo assim, ganhava 2 vezes seguidas. Então o Bola de Ouro não ficou chato, é um prêmio de melhor do mundo. Então para você buscar isso, entrar lá,
é muito difícil. E, cara, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo e Messi. Gol de bicicleta, eu não consigo nem chutar de voleio, quase. Ele, no campo adversário da Juventus, ele tira do bolso, assim, ele abre o bolso aqui, joga pra cima e emenda uma bicicleta que, na minha opinião, eu acho que é o segundo gol mais bonito da Champions, perdendo para aquele do Zidane, que a bola vem pra cima, ele pega meio de voleio e, tipo assim, ele é direita, ele pede com a esquerda, a bola vai lá no ângulo e sacramenta mais um título pro Real Madrid. Então, sim, o Cristiano Ronaldo é diferenciado. E o Messi também vai falar que, pô, pra você tirar a bola dele só se for no carrinho, só se for machucando ele, quebrando a perna, porque senão ele faz igual todo mundo e faz o gol. Então, o Cristiano Ronaldo e o Messi são jogadores diferenciados em todo mundo. Uma entrevista com o Marcelo após a vitória do Real Madrid contra o Juventus, abre aspas para Marcelo, ele diz que o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, o Messi também, estão no nível muito acima, ele como jogador e amigo do Cristiano, e ele certamente pode falar para qualquer jogador que jogou contra ou com esses dois, pode ter até uma simples, né? Uma sorte do mundo ver e jogar com esses caras. Fecha a então, assim, o bola de ouro não ficou já, né? Passado era assim. Hoje também é assim, do mesmo jeito, porque sempre haverá craques, sempre haverá jogadores superiores aos outros que sempre vão estar na disputa com o bola de ouro. Então é isso, galera. Se você curtiu, já empurra o like. Se você é novo aqui, não tá entendendo nada, manda lá. Depois já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Logo mais esse vídeo de vocês. Curta, comente, compartilha aí. Tchau.